Salve, salve galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Espero que sim, Prof. Daré passando por aqui para conversar um pouco com vocês sobre a prova de Ciências Humanas do Enem do ano de 2023. Coisa linda, maravilhosa. O nosso foco aqui vai ser a prova, obviamente, né, voltada mais para o lado geográfico, né? Se bem que isso na prova do Enem é meio difícil de falarmos, por causa da sua interdisciplinaridade. Era isso que eu queria chegar, né? A prova cumpriu com a sua promessa, obviamente, né, dessa questão de interdisciplinaridade. Não é uma prova bem engessada, como vocês já estão cansados e cansadas de saber, né? Não é uma prova única exclusivamente de geografia, história, filosofia, sociologia. Não, né? Eram as questões, por exemplo, geográfica, conversando muito principalmente nesse ano com a sociologia, tá? O que eu posso falar para vocês da prova? Primeiro, eu achei ela bem estruturada, a prova muito boa, muito crítica também, né? Ela exigia um senso político, e isso é importante, né? Ser político não significa, ali, para não se confundir com questões ideológicas, esqueça isso de lado, né? Ser político é ser crítico sobre as ações do ser humano no planeta Terra, e a prova cobrou isso com maestria, eu gostei muito da prova. Bom, se formos falar, né, da questão, o conteúdo, bom, a gente sabe que a prova ela tem uma matriz de referência, o seu edital, né, com as competências e habilidades, certo? Que nós trabalhamos ao longo do ano aqui, né, aulas, né, voltadas para as competências, habilidades, resoluções de questões com isso, porque a prova do Enem, pessoal, né, ela não é conteudista. É óbvio que é importante saber alguns conceitos, é importante saber os conteúdos em si, mas é importante tu compreender o edital. E a prova mostra isso, né? Como, por exemplo, as questões de geografia agrária, o espaço rural, que apareceu bastante, sempre cobrando essa questão de intervenção do ser humano, por exemplo, né, a ação, né, desse espaço geográfico. Nós temos a questão também de problemas ambientais que surgiram na prova, tá, com muita força, é um dos assuntos mais cobrados na prova, né. Então, com essa visão crítica, mais uma vez, né, as ações do ser humano, como nós podemos tentar, isso é importante, tentar solucionar, né, porque reverter esses distúrbios climáticos é complicado. Então a prova cobrou muito isso. Então problemas ambientais, né, apareceu ali dentro de problemas ambientais, por exemplo, as COPs, a geopolítica ambiental, apareceu ali a questão do aquecimento global, né, nós tivemos, por exemplo, os problemas no solo, então isso aí são problemas ambientais, né, e aí nós temos diversas ramificações. Nós temos a geografia agrária, a questão, obviamente, do campo globalizado, comercial, né, a questão do agronegócio, a revolução verde que apareceu também no campo, a sociedade rural-urbana cada vez mais presente, né, aquela questãozinha barra geografia urbana, barra a geografia agrária, né, a produção, né, de alimentos, né, nós tivemos bastante geopolítica, bastante, aí com uma interdisciplinaridade tanto com a sociologia como na questão dos uigures na China, como na questão também lá por exemplo, do Oriente Médio, né, que fala de Balfour, né, nós tivemos das Coreias, então bastante interdisciplinar, muito mesmo. Aspectos geológicos na questão do Himalaia, Cuti-Cuti, olha que coisa linda, mas cheia de graça, placas tectônicas aparecendo, né, ali naquela questãozinha do Himalaia, muito tranquila, muito de boa, né, então foi uma prova bem estruturada, questões demográficas, né, quando a gente fala de demografia, estudo da população, e isso nós podemos pegar diversos pontos, né, dessa parte da ciência demográfica, mas numa questão específica lá, né, que cobrava de vocês no dia, sobre a taxa de fecundidade, né, quais um dos principais motivos, né, para essa taxa de fecundidade, né, vir sofrendo nas últimas décadas, né, um descenso, certo? O avanço da mulher no mercado de trabalho, né? Então a prova ela foi muito bem organizada, eu gostei bastante da prova do Enem, né? Eu sempre gosto, sou fanboy da prova do Enem. Senti falta de uma coisinha, não vou negar, né? Um pouco mais de mapas na prova. Apareceu mapas na questão sobre, né, o aquecimento global. A gente tem que ter um bom conhecimento cartográfico, saber ler. Isso é uma habilidade que cobra de vocês, né? Tá lá no edital, identificar ali, né? Fazer uma boa leitura das representações cartográficas, né? Falar de cartografia no Enem não quer dizer que vai lá cobrar uma projeção de Peters, né, de Mercator, Mowade, o que isso? Não, aí foge, né, desse viés, aí vem para aquela decoreba que não é o foco, né, da prova do Enem.
mas se não soubesse ler o que estava ali sendo proposto nos dois, né, nos 3 mapinhas, mas sobre 2 assuntos diferentes ali, sobre aquecimento da temperatura, né, do globo, das águas do oceano, por exemplo, não ia conseguir desenvolver a questão, né? Então, no geral, pessoal, a prova foi muito boa, muito bem estruturada. Eu fiquei bem feliz vendo a prova, só senti essa faltinha dos mapas. Charge também, o Enem deu uma certa economizada, né? Mas apareceu lá a charge do Laerte, pelo menos, né? Bem legal aquela questão, né? Tivemos algumas questões com imagens, como a questão do sertão, né? O próprio gráfico da taxa de fecundidade. Então, é o Enem seguindo essa metodologia, o Enem mostrando para os vestibulandos que é importante ter um conhecimento da sua matriz de referência. Nada que está lá é surpresa, gente, né? Mas aqui é fashion diferenciado, vocês viram tudo durante o ano, foram bem preparados e preparadas. Bom, vamos falar agora aqui, pessoal, selecionei 3 questões bem bacanas para nós resolvermos, né? Peguei questões de níveis distintos, eu acho que isso é importante, né? Peguei uma de nível considerado, nível, né? É sempre complicado falar de nível, assim, porque o fácil para mim não é fácil para o outro, né? Assim vai. Mas que provavelmente no TRI vai ser considerada como fácil, tá? Uma considerada média e, de certa forma, polêmica, e a outra considerada um pouco mais difícil. Tá? Vamos resolver essas 3 provinhas, essas 3 questões agora, desculpa, da provinha do Enem de 2023, certo? Então vamos para a nossa querida e amada Little Mão. Pessoal, a primeira questão, tá, que eu selecionei aqui para vocês, né, só olhando, né, nessa parte da página aqui, tem a questão do Afeganistão, muito interessante, parte, né, sociológica, né, geopolítica, também com a tomada do Talibã, mas não é essa a questão. A questão que eu selecionei para começar com vocês, né, e essa deve ter, né, ser considerada um nível um pouco mais fácil no TRI, é essa questão, a 52. Tá? Essa questão 52, gente, é bem importante, que ela vai falar, né, de um discurso, certo? Dessa liderança da juventude indígena, né, Tsai Suruí, na COP26. Só que, olha só como é importante aqui compreender o edital, né? Não está cobrando de vocês o que é uma COP, não está cobrando as metas da COP, não está cobrando quem assinou, quem não assinou, isso fica para decoreba, fica para post-it na parede, não é isso que o Enem quer. O Enem quer que vocês tenham uma visão crítica e compreendam esse discurso, né? Então, o discurso da líder indígena explícita um problema global. Bom, está falando de um problema global dentro desse discurso. E esse problema é relacionado ao quê? Né? Então, olha só, vamos dar uma atenção para esse discurso bem importante, tá? Então, o clima está esquentando. Bom, esse é o problema global, né? A intensificação do efeito estufa. Está cobrando aqui para vocês, por exemplo, o que está causando de fato, né, esse efeito estufa, essa relação direta, que daí seria, por exemplo, a emissão de gases. Né? Gases de efeito estufa, que é o que aparece lá, por exemplo, na questão dos mapas, onde a gente tinha que responder que era, né, reduzir a emissão de carbono. Bom, aqui nesse discurso fala, então, mais uma vez, do clima esquentando, os animais desaparecendo, os rios estão morrendo e as nossas plantações não florescem, né, como no passado. A Terra está falando, ela nos diz que nós não temos mais tempo. Bom, aqui é uma grande crítica, pessoal, né, a todo esse sistema produtivo que vem desde a primeira Revolução Industrial, tá lá no século 18 até os dias atuais, até a atualidade, né? Então, quando a gente fala dessa questão do modelo de produção, né, essa questão da produção industrial, né, é esse modo predatório, né, do ser humano no planeta Terra. Né? Nós estamos falando, de gurizada, essa exploração predatória, né, nesses recursos naturais que o planeta oferece para aumentar a produção. Né? Nós não vamos fazer automóvel
batendo 3 palminhas e surgindo um automóvel na nossa frente. Não, nós precisamos de minérios metálicos, né? Esses automóveis, eles utilizam o quê, né? Muitos deles, agora que estamos mudando para, né, automóveis elétricos, mas boa parte desses automóveis utilizam ainda gasolina, que é um derivado do petróleo, que quando entra em combustão libera, né, os gases de efeito estufa. Dentro das fábricas para a produção do automóvel muitas vezes se utiliza carvão, né, as termoelétricas para a geração de energia. Então, essa forma desse aumento da produção faz com que a gente tenha uma exploração predatória, né, voltada obviamente para o aumento do consumo, consequentemente o aumento da obtenção do lucro, né? Então essa é a lógica aqui, é uma questão interdisciplinar, né, podemos dizer assim, sobre, né, a questão obviamente da geopolítica ambiental, problemas ambientais e podemos relacionar com a geografia da indústria também, certo? Uma questão muito boa que deve ser considerada no nível um pouco mais fácil. A outra questão que eu separei para vocês, pessoal, para a gente discutir um pouco, é essa 56. Essa 56, gente, é uma questão que deve ser considerada entre média e difícil, tá? Essa questão ela é voltada, né, para a parte do agronegócio brasileiro, né? Dentro desse texto está velado um conceito que nós chamamos e trabalhamos ele, né, nas aulas de, vou puxar aqui uma setinha, tá, gente? Revolução Verde, né, que nada mais é a mecanização do campo, certo? Então, olha só, fala que os elementos descritos no texto a respeito da territorialização, ou seja, onde está esse sistema produtivo, da produção, demonstram que há Vamos lá, agora a gente precisa ter um pouco de atenção no texto, né? No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado, né, à lógica do quê? Do agronegócio. De um lado, o capital, certo? Ou seja, aqui essa parte da Revolução Verde, o grande capital, né, impõe os conhecimentos biotecnológicos. Aqui está a Revolução Verde, pessoal, né? A biotecnologia no campo para aumentar a produtividade do solo. Como um mecanismo de universalização, ó, palavra-chave, universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista, tá, subordina homens e mulheres à lógica do mercado. No caso aqui, né, já uma visão para o camponês, né, pequeno produtor. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bem comuns, tornam-se propriedade privada. A privatização aqui, né, desse espaço natural, é uma questão bem crítica, certo? Além do mais, há outros fatores negativos. Então, já está citando aqui o negativo. Ah, professor, mas tem os lados positivos. A questão da economia tem a participação do PIB, né, tem a questão do desenvolvimento, mas aqui o foco é o lado negativo. Ponto. Como a mecanização pesada, vamos lá, mais a Revolução Verde aqui. Não está perguntando que é Revolução Verde, mas que vocês compreendam que esse conceito está dentro, né, desse texto, inserido nesse texto. A mecanização pesada, a pragmatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica e superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Bom, então aqui, pessoal, os elementos que esse texto está dizendo, essa tecnologia sendo imposta, o campo globalizado, né, essa Revolução Verde, né, pessoal, falando a respeito da territorialização da produção, demonstra que é um quê? Né? Um cercamento aos camponeses, né, aos pequenos produtores, é o que está sendo dito nesse texto, né, aumenta a desigualdade social no campo, né, o grande empresariado começa a adquirir mais terras, isso é importante, porque é quem tem acesso ao capital. Então, aqui está inserida a lógica da Revolução Verde, né, então cerco dos camponeses inviabilizando a manutenção das condições de vida, né? Então há uma modificação do modo de vida no campo a partir do investimento, né, em capital, o desenvolvimento tecnológico, a mecanização do campo. Então isso modifica todo o modo de vida também, modifica além do modo de vida, modifica, né, as práticas agrícolas. Isso é importante, certo? Boa questão, tá? E agora, para finalizarmos, gente, eu acho essa questão bem importante, talvez aí fique entre médio e difícil também, porque o aluno, ao olhar essa questão 57, pensa, nossa senhora, cobraram a geografia da China, algo bem específico, meu Deus. Mas, mais uma vez, está na matéria de referência, pessoal, essa questão de identificação, né, das suas competências e habilidades, não é algo de fato, né, que exige de vocês aquela decoreba, e sim uma compreensão. Os dois textos, eles vão falar dessa região, dessa província chinesa de Xinjiang,
né, mais ao noroeste da China, considerada uma das maiores províncias da China, bem populosa. E o grande foco aqui, pessoal, é a questão demográfica, populacional, né, falando, né, de 60% de minorias muçulmanas. Olha só, tá falando aqui dos uigures, pessoal, né, a etnia uigur dentro de Xinjiang, né, e essa etnia uigur, né, pessoal, que é uma minoria, a maioria étnica dentro da China são os Hans, né, aqui no segundo texto é que vai ser dito dessa maior, né, dessa parte populacional, né, que compõe, que são os Hans, e a questão, obviamente, pessoal, né, das estratégias do governo. E aqui vem, ó, Xinjiang se destaca ao receber mais de 1,7 milhão de migrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é que o governo fornece subsídios à população, visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han. Então, essa população que está tendo esse subsídio, o incentivo do Estado, é a etnia Han, né? Porque esses uigures muçulmanos aqui, eles apresentam uma certa, né, um certo temor pelo Estado chinês, principalmente pela reivindicação, né, de uma independência do que nós chamamos de Turquestão Oriental. Né? E Xinjiang é muito importante na questão geopolítica da China, fazendo fronteira com mais de 7 países, no caso, mais precisamente 8 países, né, como o Cazaquistão, o Tajiquistão, o Quirguistão, a Rússia, a Mongólia, a Índia, o Afeganistão, o Paquistão, olha só quantos países. Nós estamos falando de fronteira, nós estamos falando de logística para a questão comercial. E aí entra algo, né, para o governo chinês, que é a nova Rota da Seda. Né? Então é algo estratégico esse território. Além de Xinjiang ter boas reservas de petróleo, tá? Temos algumas de carvão mineral, gás natural. Né? Então aqui, pessoal, eles estão mandando esses, né, incentivando a migração dos Hans para o que? Ter o maior controle dessa província, para abafar, né, no caso, essa reivindicação por uma independência. Tá? Então, a política demográfica, ou seja, os Hans para Xinjiang, para a província mencionada nos textos, é parte da seguinte estratégia, ação estratégica do governo chinês, promover a ocupação rural? Não, não é isso, né, gente? Olha, a B, favorecer a liberdade religiosa? Não, não tem nada a ver com favorecer a liberdade religiosa. Descentralizar a gestão pública? Não, pergunta lá para o Partido Comunista Chinês se é isso. Né? Agora, muita gente ficou em dúvida nessas duas. Incentivar a pluralidade cultural, tá, mas eles não estão mandando os Hans lá para Xinjiang? Sim, mas é para a questão de uma multiplicidade étnica, cultural? Claro que não. Né? Pelo contrário, aqui é a grande crítica, né, da comunidade internacional, como ali essa questão de infração aos direitos humanos, né, de sufocar essa etnia, né, uigur, né, de uma questão, talvez, né, um pensamento assim, de limpeza étnica do Estado chinês. Então não é um incentivo à pluralidade cultural, não. É questão de, né, colocar ali os Hans dentro desse território para conter esse sentimento separatista. E a última é assegurar a integridade territorial, o que faz está correta, tá? Então não é uma questão específica, bem específica sobre geografia da China, né, sociologia da China. Não, os textos ajudam a gente a compreender essa questão, né, bem de boas também, certo? Pessoal, então esses foram os meus comentários, as questões que eu separei para resolver aqui com vocês. Espero que vocês tenham detonado nessa prova do Enem, tá? E aqui eu deixo o meu famoso beijinho, beijinho. Tchau, tchau para vocês.